conectaram aqui no horário correto. Bom, já estive com vocês na apresentação passada. Aos que não me conhecem, eu sou Maurício Manduca, eu estou presidente aqui da BRF Previdência, né? Assumi em abril. Estamos trabalhando junto com toda a equipe aí para poder manter o legado da gestão anterior, né? Buscando algumas oportunidades. Então, junto comigo aqui nessa apresentação, nós teremos a Vivian, né? Que é a nossa diretora interina aqui de Seguridade Administrativa, o Milton Cabral, que é o nosso diretor de investimentos. Então a Vivian vai passar todas as nossas ações aqui da entidade, né, os projetos que nós temos trabalhado, as atualizações, e o Milton depois traz uma apresentação com os dados financeiros aí, então dos resultados acumulados até agora o terceiro trimestre, né? Junto também conosco está todo o time da BRF Previdência, né, com quem faz tudo isso acontecer, né, quem participa do dia a dia, seja na gestão, na elaboração aqui de conteúdo e tudo mais. Então, meu muito obrigado a vocês aqui também. Tá? Então, para a gente não atrasar muito, eu vou passar a palavra para a Vivian, tá, para que ela conduza a apresentação, e qualquer coisa eu estou aqui e volto a falar com vocês no final da apresentação. Obrigado, um bom dia a todos e boa apresentação. Obrigada, Manduca. Primeiramente, um bom dia a todos, né? É um prazer falar com todos vocês e agradecer pelo tempo de vocês, né? A apresentação de resultados, em especial aqui para trazer os resultados acumulados até setembro, mas também é um momento muito importante de aproximação entre a administração e os participantes. Então, eu reforço aqui que qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer ponto que não tenha ficado claro, fiquem à vontade durante a apresentação para fazer esses comentários, essas dúvidas, essas ponderações no nosso chat, que durante a apresentação ou no final dela nós vamos responder todos esses questionamentos. Se eventualmente ficou alguma pergunta sem resposta ou em virtude do tempo, né, a gente se compromete aqui em cumprir o nosso horário aqui definido de 1 hora, mas se ficar algum ponto pendente, alguma pergunta pendente, nós fazemos posteriormente, mandamos por e-mail para os participantes e divulgamos no nosso site também. Mas mais uma vez eu agradeço o tempo de vocês e a intenção aqui é passar os resultados do Plano FAF e do Plano Família também, acumulado até setembro. Então, vou passar rapidamente aqui pela nossa agenda. Então, primeiro eu vou falar sobre os destaques, alguns projetos, algumas ações que o nosso time aqui da BRF Previdência está tocando agora nesse último trimestre, os resultados do terceiro trimestre, né, então acumulado até setembro. Depois o Milton vai falar sobre o cenário econômico de 2025 e sobre as rentabilidades do Plano FAF, e ao final a gente abre aí uns minutinhos para as perguntas, tá? Para quem não conseguiu acompanhar ou para quem não vai conseguir ficar todo o tempo conosco, né, a gravação desse evento, ele fica disponível em nosso site, no canal do YouTube. Então, após a apresentação, a gente grava esse evento aqui, fica disponível lá para consultas posteriores, e também nós, no final, né, nós disponibilizamos uma enquete, então é bem importante saber a opinião dos participantes, saber quais os pontos de melhoria nós temos nesse formato, nesse modelo de apresentação de resultados, para que a gente tenha uma evolução constante aqui nesse trabalho de prestação de contas e de transparência com os participantes. Bom, primeiro destaque que eu vou trazer aqui é sobre imposto de renda, né? Então, entrando agora já no meio do último trimestre do ano, né? A gente acaba, em dezembro, encerra-se o ano fiscal, né? E nós estamos trabalhando bem fortemente com campanhas de aporte para benefício fiscal. Então, talvez aqui o conceito que eu vou falar seja novo para alguns participantes,
participantes e qualquer dúvida, qualquer questionamento, nós estamos à disposição, mas as contribuições que os participantes do plano FAF fazem para o plano de benefício, que no momento são contribuições apenas administrativas, elas não atingem o limite máximo de dedução para o imposto de renda. Então, nos próximos slides eu vou mostrar uma simulação, mas a legislação do imposto de renda nos permite deduzir da base do imposto a pagar até 12% da nossa renda tributável, né? E aí você me pergunta o que você pode fazer, né? Tendo em vista que o plano FAF é um plano BD, né? Então é um plano que não aceita contribuições adicionais, né? Nós temos aqui uma estratégia para compartilhar com vocês, que é a estratégia de fazer o plano família. Então, as contribuições administrativas, que são para aqueles que estão ativos, né, são descontadas em folha, elas não atingem esse limite máximo de 12%. Então, a estratégia aqui é fazer um plano família. Um plano família é um plano instituído que, para quem não conhece, né, um plano instituído que a BRF Previdência também administra, né, que pode ser somado e independente do plano FAF, né, o fato de você ter um plano família em seu nome não gera nenhuma diferença em relação ao plano FAF, é uma alternativa de poupança adicional. Então, como funciona? Então, dedução de até 12% da sua renda tributável anual, né? E esse benefício é válido para quem faz declaração completa do imposto de renda. Para ficar um pouco mais claro aqui esse meu exemplo, eu trouxe aqui um colaborador, né, que tem um salário mensal de R$8.000. Essa pessoa que tem esse salário de R$8.000, ela tem uma renda tributável de R$96.000. Essa renda tributável, eu estou simplesmente pegando os R$8.000 multiplicando por 12, a gente não considera o 13º, pela legislação específica do imposto de renda, né? O 13º tem uma tributação exclusiva, então aqui eu faço os R$8.000 vezes 12 salários. As contribuições para a BRF Previdência, no caso para o plano FAF, eles somam R$796,80, que corresponde a 83% da renda tributável, né? 0,83%. Uma atenção especial aqui é que R$8.000 eu estou considerando que teve a mesma remuneração durante todo o ano, né? Se o colaborador teve alguma variação salarial, é importante pegar a remuneração de cada ano. Então, isso corresponde a 0,83% da renda bruta, e se nós formos fazer aqui a conta, considerando a alíquota aplicável de 27,5%, o imposto de renda a pagar seria em torno de R$15.700, pouco mais de R$15.700. E aqui o que nós estamos demonstrando, né, são alternativas para a redução desse imposto a pagar. Então, considerando o mesmo salário de R$8.000 e o teto do abatimento do imposto de renda, que é de 12%, o colaborador que optar por fazer um aporte adicional, e neste caso precisaria ser no plano família da BRF Previdência, uma vez que o plano FAF não aceita contribuições adicionais, ele precisaria fazer uma contribuição de em torno de R$10.700 para se aproveitar de todo o limite de dedução do imposto de renda. Notem que aqui o imposto a pagar anteriormente seria de R$15.700 e com essa contribuição adicional o resultado seria de R$12.700. Então, efetuando essa contribuição adicional para atingir o limite dos 12%, o incentivo fiscal gira em torno de R$3.000 neste cenário, né, com este salário. Então, o que a gente fala? Qual que seria a vantagem? Você aporta cerca de R$10.700 num plano, e esse plano seria um plano de contribuição definida, né, que cada pessoa tem o seu saldo definido e acumula, tem a rentabilidade, faz essa contribuição de R$10.700, com cerca de R$3.000 de incentivo fiscal, a contribuição efetiva é de R$7.700. Então, apesar de estar aportando ou depositando no plano família R$10.700, a sua contribuição efetiva vai ser de R$7.700. Então, é uma excelente alternativa de poupança, né, uma poupança adicional além dos benefícios FAF. Então, reforça aqui que não prejudica
o plano que vocês têm, os benefícios que tem do plano FAF, seria uma reserva adicional. O plano família, ele é um plano bem flexível, né? Então, para os participantes que têm alguma perspectiva de médio e longo prazo, então, nós criamos e estruturamos o plano família o mais flexível possível, de acordo com a legislação. Então, a partir de 36 meses, já é possível fazer saques ou parciais ou totais dos recursos acumulados no plano família. Então, a gente traz aqui como uma excelente estratégia financeira aí para os participantes do Plano Família, tá? A gente sabe que esse assunto é um assunto complexo, assunto de imposto de renda, a gente tem até o finalzinho agora de dezembro para fazer esses aportes, para considerar agora nesse ano fiscal, em 2025. Então, a gente sabe que isso é um assunto complexo, um assunto difícil, então nossa equipe está disponível para tirar qualquer dúvida dos participantes aqui em relação a esses aportes adicionais, a adesão no Plano Família, o que é o Plano Família, quais são as regras, como se comporta esse tipo de plano. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver interesse nesse assunto, pode aqui escanear o QR Code, fazer o cadastro, que a nossa equipe tão logo irá entrar em contato com você para esclarecer todas as dúvidas, né? Além disso, assim, no sentido de educação financeira e de incentivá-los a fazer essa poupança adicional, a gente está com uma campanha especial, né, de até 26 do 12, então quem fizer aportes ou contribuições suplementares concorre a um PlayStation 5 e a um Nintendo Switch. Nós vamos fazer o sorteio aí desses prêmios no sentido de incentivar a poupança, incentivar a educação financeira dos nossos participantes, tá? Além disso, né, a gente, para esse último trimestre, nós estamos programando algumas visitas presenciais nas unidades para divulgar essa campanha em especial do imposto de renda, mas também para fazer adesão a novos participantes, para esclarecer qualquer dúvida, qualquer ponto de educação financeira. Na semana passada nós estivemos em Itajaí, né? Foi uma semana muito produtiva, muito boa, nós fomos muito bem recebidos lá pelo time de Itajaí. Agora nós estamos na unidade de Uberlândia, né? Então essa semana nós estaremos também com essa campanha, com o esclarecimento de todas as dúvidas, e a programação é que de 3/11 a 5/11 estaremos em Chapecó e Concórdia, e 10/11 a 14/11 em Curitiba. Então, se vocês são dessas unidades, nos aguardem, que nós, nos próximos dias, estaremos lá, tirando todas as dúvidas, todos os pontos aí em relação ao plano de benefício, né? A gente também chama aqui a atenção, então, se você é gestor, se você é líder de equipe e tem a intenção de divulgar um pouco mais sobre o benefício da Previdência, que a Previdência é uma estratégia de gestão de pessoa, de retenção de talentos. Então, se você tem é lógico, o plano FAF é um plano fechado, né, para novas adesões, mas os colaboradores que ingressam na companhia, eles fazem adesão ao plano 3, que é um outro plano que está aberto para adesão. Então, se você tem algum tipo de, como gestor, tem algum interesse que a gente divulgue esse benefício para os colaboradores, é super possível, a gente gosta muito desse tipo de relacionamento e desse tipo de proximidade, então, mande um e-mail ou chame a gente no WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer de divulgar os benefícios da Previdência para todos os colaboradores. Bom, programa de empréstimo, né, aqui eu acho que muitos de vocês perceberam, né, e a gente entende que o nosso programa de empréstimo é um programa excelente para os participantes, com taxas reduzidas, mas o programa de empréstimo está temporariamente suspenso desde março, né, em razão das mudanças trazidas pela medida provisória 1292, que se refere ao crédito do trabalhador aos empréstimos consignados, né? Então, em virtude dessa medida provisória, a diretoria optou pela suspensão do empréstimo, né, como uma medida
a gente, na época, não sabíamos, né, em quais seriam os impactos para os planos de previdência, para as entidades fechadas de previdência complementar, em relação a essa medida provisória e ao crédito do trabalhador, né, e recentemente foi publicado, né, uma nova lei, a 15.179, que determinou que as regras do novo consignado não se aplicam às operações realizadas às entidades fechadas de previdência complementar, não só a BRF Previdência, mas todas as entidades de previdência complementar do país, né? Mas apesar de não precisarmos observar o que diz essa lei, é obrigatório para as entidades a consulta à nova plataforma disponibilizada pelo governo de crédito ao trabalhador. Então, as entidades terão que consultar a margem consignável disponível e também registrar a margem utilizada pelos participantes que tomam empréstimo. O que acontece é que ainda a gente não tem nenhuma, nem a BRF Previdência, nem outras entidades, nós não temos ainda nenhuma orientação clara sobre a adesão à plataforma, né? E por segurança e transparência, né, pela segurança do plano, a gente mantém o programa temporariamente suspenso até que tenhamos instruções claras sobre o novo processo, sobre quais as informações que nós devemos prestar na plataforma. O nosso compromisso aqui da administração da BRF Previdência é garantir a conformidade da lei, a segurança do plano e a proteção de todos os participantes. Então, tão logo nós tenhamos essa orientação através de uma orientação, de um normativo do Ministério de Trabalho, rapidamente nós retomamos o programa de empréstimo, que nós sabemos que isso é um assunto muito sensível para os participantes e é de grande importância. Bom, sistema atualizado, né? Eu tenho aqui para divulgar com vocês uma notícia muito boa em relação ao nosso sistema. Eu acho que em algumas apresentações de resultados anteriores nós divulgamos que nós estamos trocando nós trocamos, né? Isso já é passado, nós trocamos o nosso sistema operacional, é o que nós chamamos de ERP, é onde nós fizemos todo o processamento dos dados dos participantes da BRF Previdência, não só do plano FAP, mas dos outros planos que administramos, então saldo, pagamento de benefício, pagamento de resgate, tudo nós fazemos por esse sistema operacional. E desde o ano passado nós estávamos trabalhando no planejamento, na efetivação de alteração desse software, né? Então, é um trabalho muito grande, né, que exige muito planejamento, muita segurança, muita conferência, muita validação de regras. Nossa operação é uma operação muito complexa, né, e durante essa transição de sistema entre que nós deixamos de processar no sistema antigo, que nós chamamos de sistema legado, até o processamento no novo sistema, algumas informações mensais, que são aquelas informações de rentabilidade que vão para o site ou dentro do autoatendimento, os informes de pagamento dos benefícios levaram um tempo maior para serem atualizados além do período tradicional e habitual que nós divulgávamos as informações. Então, nós passamos aí cerca de 2, 3 meses nesse pico da transição e a gente reconhece e pede desculpa aos participantes por qualquer inconveniente que tenha causado, mas a boa notícia é que já superamos o efeito dessa transição. Então, nós estamos com um sistema muito mais robusto, muito mais aderente às estratégias do nosso negócio. Nós temos um novo, e aí eu já passo para o próximo assunto, né? Nós temos um novo aplicativo, né, com muito mais funcionalidades para os participantes da BRF Previdência. Então, se você ainda não tem um aplicativo da BRF Previdência, nós convidamos a todos a baixá-lo, e principalmente ativar as notificações, porque ao ativar as notificações, você pode receber as atualizações de saldo, de informações importantes, de benefício a serem recebidos. Então, é um convite aí para que quem não tem ainda, para que baixe o aplicativo da BRF Previdência. Pesquisa de satisfação também, entre as datas de 17 de novembro a 15 de dezembro, nós vamos iniciar a pesquisa de satisfação institucional da BRF Previdência. Então, de fato, nós queremos ouvir a opinião de todos os participantes como uma das ações de
de relacionamento, de transparência, de entender quais são as demandas dos participantes e qual que é a avaliação dos participantes em relação à BRF Previdência, né? Então, nós agradecemos quem puder participar, né, que isso nos ajuda muito a aprimorar, a criar o nosso planejamento para o próximo ano e fortalecer o relacionamento com todos os nossos participantes. Como que ela vai funcionar, né? Os convites, eles vão ser feitos para participação por telefone ou por e-mail. É uma pesquisa super rápida, não vai tomar muito tempo de vocês, então as participações são rápidas, seguras e confidenciais. Elas são conduzidas pela empresa IBRC. A IBRC é uma empresa que é referência em pesquisa de satisfação. Ela já fez, se não me engano, 3 ou 4 pesquisas que ela conduziu para a BRF Previdência, mas também ela é referência no mercado em relação às pesquisas de satisfação, e eles vão entrar em contato com os participantes, né, para saber se eles queiram participar aí dessa pesquisa e vão direcionar algumas perguntas que irão avaliar a BRF Previdência. Para a opinião de todos os participantes do Plano FAF é muito importante para nós, né? E aí para presenteá-los e também para incentivá-los à participação, nós iremos sortear 3 malas entre todos os participantes que receberam a pesquisa, pensando aí no final do ano chegando. Então, são malas personalizadas com o nome desses participantes que ganharam. Então, ao final aí do ano, no comecinho do início do próximo, nós realizaremos esse sorteio. Aqui mais para compartilhar com vocês, né, a nossa agenda aqui para esse último trimestre, é uma agenda muito cheia, né, com muitas atividades aí de fechamento do ano, então a gente faz e aprova novas políticas de investimento. As políticas de investimento passam a vigorar a partir de janeiro do ano que vem, que define a nossa estratégia de investimentos para os próximos anos, baseado no cenário econômico, baseado nas expectativas, nas metas de rentabilidade. Então, é neste momento que são verificadas as alocações objetiva, mínimo e máximo, de acordo com a legislação, mas também de acordo com o fluxo e com a estrutura do plano de benefícios. Também nós fazemos a revisão das hipóteses atuariais, então o nosso passivo ou a nossa reserva matemática, ela é provisionada, né, a partir de um conjunto de hipóteses que o atuário define. Então, dentro desse conjunto de hipóteses, tem expectativa de vida, tem início do benefício, então é um conjunto de hipóteses, né, que o atuário, que é tecnicamente qualificado para verificar essas situações. Então, a partir dessas hipóteses é que nós provisionamos o nosso passivo aí, nossa reserva matemática. Então, é neste momento que nós fazemos a revisão de todas as hipóteses que consideramos adequadas para o plano de benefício FAF, tá? Outro ponto também é o orçamento de 2026, então já iniciamos o orçamento, que é todo o nosso planejamento para o próximo ano. E também o relatório anual de informações. O relatório anual de informações é um documento extremamente importante, é um documento de prestação de contas, né, de transparência, de prestação de contas. Então, apesar de ele ser divulgado apenas, nós finalizamos ele e aprovamos ele em março, e divulgamos aos participantes no início de abril, apesar de ter esse tempo tão longo, mas nós já começamos ele agora no início de novembro. Bom, falado de todas as ações e os projetos que nós estamos tocando aí nos próximos meses, eu queria aqui trazer algumas informações importantes sobre o Plano FAF, né? O Plano FAF, ele é o maior plano, né, que nós administramos aqui na BRF Previdência. Ele tem 3,9 bilhões de patrimônio, né? Um plano extremamente considerável aí, tanto para a BRF Previdência como se olharmos para os planos de previdência abertos, né, os planos de previdência administrados no país, corresponde a 81% no patrimônio total da BRF Previdência, e ele teve um crescimento de quase 2%, aí 1,7% de crescimento, se compararmos a 2024. É um crescimento ok e considerável,
e ele tem muita relação com a maturidade do plano. Então, o plano FAF, ele tem um número considerável de pessoas já recebendo benefício, e a gente fala que ele é um plano maduro, né, que ele tem mais pessoas recebendo benefício do que, de fato, como ativos, né, como ainda participantes ativos. Então, o crescimento de 1,7, nós pagamos mais benefício, então nosso fluxo de caixa é negativo, e mesmo assim nós tivemos um crescimento de 1,7, impulsionado pela rentabilidade obtida aí no período. Nós somos a IBRF Previdência, né, num contexto geral, num ranking aí de 225 entidades fechadas de previdência no Brasil, nós estamos na posição 43ª, então nós temos uma relevância muito grande aí no mercado de previdência e um patrimônio aí muito bem constituído. Alguns outros dados, né, sobre o Plano FAF. O Plano FAF, ele não recebe contribuições, apenas a contribuição administrativa. Então, tendo em vista os resultados registrados no plano em 2024, conforme o plano de custeio anual, que é elaborado por atuário, né, o plano de benefícios, ele não recebe contribuições previdenciais. Então, todo ano nós refazemos, né, nós, na figura do atuário, ele refaz esses cálculos, né, a possibilidade de contribuição ou a necessidade de contribuição, e aí para o ano de 2025, baseado no resultado de 2024, nós não temos contribuições registradas nesse plano, apenas a contribuição para a administração. O plano conta com 13.267 participantes, é um plano fechado, né? Então, esse número não cresce, ele só diminui a quantidade de participantes. Nós pagamos 600, até setembro de 2025, nós pagamos 675 mil institutos, né, que são os resgates. O participante, o plano de benefícios FAF, apesar de não ter uma aderência muito significativa, mas ele tem possibilidade de resgate de recursos. Então, no ano nós pagamos 675 mil em resgate. Em benefícios, até setembro, nós pagamos 183 milhões em benefícios, né? Esse pagamento de benefício ele está muito aderente à programação e à provisão elaborada pelo atuário, então esse pagamento de benefício está dentro do planejamento realizado para o plano. Bom, agora falando um pouco do Plano Família, que foi um plano que eu comentei, que é uma das alternativas para fazer os aportes adicionais. É um plano novo, é um plano de 2021, né, que a gente chama de plano instituído, que só tem a contribuição dos participantes. Ele soma hoje, em setembro, 4,6 milhões de patrimônio, então ele só corresponde a 0,1% do patrimônio total da BRF Previdência, mas ele está em crescimento, né? Ele cresceu 25%, né, se compararmos a 2024, impulsionada pela rentabilidade obtida e pelas contribuições que temos recebido dos participantes. Em relação às contribuições, nós recebemos 735 mil em contribuições dos participantes, né, até setembro. Esse plano tem 491 participantes e nós pagamos cerca de 125 mil em resgates, né, para os participantes. Foi o que eu comentei. O plano família é um plano extremamente flexível, então a partir de 36 meses já é possível realizar resgate das contribuições efetuadas, ou resgate parcial, ou resgate total, ou solicitar pagamento de benefício, tá? Nós já pagamos um aposentado aí, nós já temos um aposentado pelo plano família, que soma aí uma renda de 14 mil no ano. Bom, o que eu tinha para comentar era isso. Vou passar a palavra para o Milton. Milton, nosso diretor de investimento, vai falar sobre os resultados de investimentos. Com você, Milton.
Desculpe, eu estava falando e não tinha tirado o microfone do mudo. Perdão de novo. Começando de novo, a gente tem um desempenho um pouco aquém da expectativa ou da meta atuarial, ainda que a gente tenha uma participação bastante grande do investimento em renda fixa, por intermédio das notas do Tesouro Nacional, as NTNBs, que tiveram uma remuneração bastante atraente neste ano até aqui, até setembro, só que de outro modo, aquilo que nos foi bastante benéfico no quarto trimestre do ano passado, que são os investimentos no exterior, que funciona como, digamos, um hedge, uma contenção para algum problema no mercado local, eles foram detratores do desempenho deste ano, ainda que a gente tenha uma participação bastante pequena deles no total do fundo. A gente teve remunerações interessantes no investimento da patrocinadora e em renda variável, ainda que seja um volume muito pouco expressivo. Portanto, a gente está, digamos, na direção de ter uma rentabilidade próxima da meta, muito próxima da meta, e alguns ajustes vão ser feitos, em especial, nos investimentos de renda fixa, e lembrando que ele tem boa parte das alocações e NTNBs, eles estão marcados pela curva, então, portanto, a volatilidade, a diferença entre altas e baixas dos títulos é muito pequena, portanto, ele é mais estável, e por isso a gente tem, digamos, essa contabilização pela curva do título. Eu acho que a gente já pode passar para o próximo, que é a rentabilidade do plano família. Esse é um plano que tem, como a Vivian falou, ele é um plano mais jovem, então ele ainda não tem todas as possibilidades que a gente pode investir no futuro próximo, mas já dá para perceber que a renda fixa nele tem uma rentabilidade maior, uma participação também maior, mas ainda assim, como a meta dele de 103% do CDI é um pouco exigente demais, ele não consegue bater a meta, mas nos dois principais, ou em torno de 95% da alocação dele, 93% para renda fixa, 2% em ação da patrocinadora, eles tiveram um desempenho bastante melhor do que a meta, mas eles acabaram sendo, digamos, reduzidos no geral por conta do investimento no exterior, que, repetindo, ele funciona como se fosse um seguro para se a gente tiver algum problema no mercado doméstico, no mercado financeiro brasileiro, como aconteceu no quarto trimestre do ano passado. Ele acaba tendo digamos, um comportamento inverso ao mercado. Então, por isso, a gente tem uma parte dos recursos, não muito expressiva, alocados em investimento no exterior. Vamos lá? E aí a gente vai falar um pouco do cenário que a gente tem para o mercado externo, para o ambiente externo, né? A gente tem os Estados Unidos ainda com a postura de conflito com a aplicação de tarifas de importação em diversos parceiros. Isso traz alguma incerteza sobre a atividade dos vários países e dos Estados Unidos em especial. Ainda assim, o Banco Central dos Estados Unidos está reduzindo a taxa de juros, já fez um corte primeiro de 0,25 percentual, e muito possivelmente amanhã, né, que vai ter uma próxima reunião, pode haver mais um corte, e ainda que ele esteja fazendo esses cortes, e principalmente porque o mercado de trabalho perdeu dinamismo,
e um dos mandatos, além de defender a moeda do FED, do Banco Central Americano, é o de manter um mercado de trabalho saudável, e ele, de alguma maneira, percebeu que ele está perdendo o dinamismo, então, portanto, uma taxa de juros menor faz com que aumente o investimento na economia como um todo e reduz digamos, esse aperto do mercado de trabalho. De todo modo, os Estados Unidos ainda é um país que tem uma vulnerabilidade fiscal bastante grande, o déficit público é expressivo, e é um motivo de preocupação para vários dos investidores, e ainda assim eles estão cortando juros. Então, portanto, é de se pensar que parte dos recursos que estavam alocados nos Estados Unidos, eles são gigantescos, eles possam ser direcionados para outros países. A Europa, na figura do Banco Central Europeu, ela reduziu a taxa, ou seja, as taxas estão baixas, e até porque a inflação eles conseguiram reduzir, e, de todo modo, ainda tanto para os Estados Unidos como para os vários países desenvolvidos do mundo, a gente tem juros baixos e, ao mesmo tempo, a gente tem vários conflitos geopolíticos estão latentes agora, que podem atrapalhar se forem de fato deflagrados em algum momento no futuro. Então, portanto, a gente tem uma redução de taxa de juros, ou um juro baixo nas principais economias desenvolvidas do mundo, alguma fonte de incerteza por intermédio desses conflitos geopolíticos que eu mencionei, e muito possivelmente os recursos, em boa parte deles, vão buscar rentabilidade em outros mercados. Um dos mercados que pode receber parte disso, e já aconteceu no primeiro semestre, é o brasileiro, que a gente vê na próxima slide, como a gente está, digamos, em termos de cenário. O próximo, acho que talvez a gente entenda melhor, porque o Banco Central ele tem mantido uma postura de austeridade e uma taxa de juro de 15%, que é bastante elevada, e pode acontecer por um período elevado. A estimativa da inflação para 2020, por que está elevada a taxa de juros? Porque a estimativa para a inflação no período relevante para o Banco Central, que é o primeiro trimestre de 2027, ainda ele enxerga como acima de 3%. Então, por isso, ele vai ficar com o número alto, ou os juros altos, a Selic alto. No entanto, os dados marginais de inflação, eles têm mostrado alguma queda. Então, portanto, se os juros estiverem altos, a inflação estiver baixa, ainda que não atingindo a meta, a rentabilidade que ele proporciona é interessante. E por isso que eu mencionei o Brasil como um dos destinos dos investimentos no exterior, dada a queda ou o estágio ou o patamar de juro baixo que eles têm apresentado lá. De outro modo, o ciclo de queda dos juros deve iniciar em algum momento no primeiro semestre de 2026, o que ainda é um período razoável, são aproximadamente 4 meses, pensando na média, pensando entre março e abril. Então, portanto, a gente tem Selic por um período longo e ela deve ser reduzida numa velocidade não muito grande. Então, portanto, ao longo, em especial, da metade do ano que vem, a gente vai ter uma taxa de juros ainda bastante interessante, e por isso a gente prefere continuar investindo boa parte dos recursos de vocês, participantes da BRF Previdência, em títulos atrelados à inflação mais juros no Brasil. Até porque no ano que vem a gente vai ter uma disputa eleitoral que promete ser bastante
ferrenha, a possibilidade ou a antecipação dela é muito difícil de acontecer e os resultados são muito divergentes. Então, por isso, a gente prefere ficar num título atrelado à inflação mais juros para poder enfrentar esse desafio que a gente tem no ano que vem. No próximo slide, a gente pode ter uma fotografia de como a gente tem se comportado, ou seja, de novo, o posicionamento é aquilo que eu acabei de dizer, rentabilidade, títulos indexados à inflação, aproveitando-se de uma taxa que é maior do que a meta atuarial dos planos, e de preferência marcando na curva, em especial no FAF, que tem a maior parcela, porque ele dá menor rentabilidade nos resultados parciais, então, portanto, digamos, uma maneira mais conservadora de ver o que está acontecendo. A liquidez que a gente tem gerado, a gente tem estrategicamente direcionado para esses mesmos títulos, até porque podemos ter um cenário de vulnerabilidade de volatilidade, perdão, e vulnerável também para o ano que vem. De novo, para resumir, na economia global a gente tem uma guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos. Lá a inflação está se reduzindo, então, portanto, o juro vai se reduzir até reiterado pela restrição do mercado de trabalho, e isso reitera com que os juros caiam. E o potencial de conflito geopolítico traz alguma incerteza. Como se não bastasse, essas economias desenvolvidas estão vulneráveis por conta do elevado endividamento. Então, cortar juro com endividamento muito alto talvez não traga para o investidor uma certeza muito grande ou uma estabilidade muito grande, e por isso a gente pode ter algum transbordamento, digamos assim, da liquidez de lá para o mercado brasileiro, que já está apresentando alguma desaceleração na atividade, e, portanto, já está abrindo espaço para a redução da taxa de juros do ano que vem. A inflação também já está reduzindo pelo mesmo mecanismo de juros elevados, e reitera que a gente deve ter um corte de juros naquele período que eu disse, o ano que vem. E, portanto, a gente vai ter um fim do ciclo de juros, né? E a dinâmica cambial e a entrada de fluxo estrangeiro deve ocorrer porque, como nós dissemos antes, nas economias desenvolvidas os juros estão baixos ou reduzindo, então, portanto, sobra mais recursos na margem para o mercado brasileiro, como já aconteceu para este ano. Acho que a gente tem mais uma questão, desculpe, uma ressalva a fazer, que a gente tem uma questão fiscal não exatamente confortável, e isso pode levar a algum questionamento na sustentabilidade das contas públicas, e é até por isso que o juro foi levado para um patamar tão alto. E, de todo modo, a gente se aproveita, a gente se beneficia dessa circunstância, dado que os planos são poupadores de recurso no ambiente de juro elevado. Era isso, por favor. Obrigado, Milton. Obrigado, Vivian. Bom, vou abrir aqui para as perguntas, né? As perguntas podem ser feitas pelo chat. Enquanto as perguntas chegam, algumas já aconteceram, já tiveram respostas do nosso time, outras podem ser respondidas posteriormente, né? Mas eu acho que mais do que só a apresentação dos resultados, né, do trimestre, eu acho que aqui demonstra para todos vocês, né, participantes do FAF e do Família, o quanto a BRF Previdência está debruçada em cima de uma gestão, né, que possa realmente aí entregar os resultados necessários para que a gente possa ter a saúde financeira do plano, a imunização, né, aproveitando recentemente aí taxas mais atrativas das NTNBs
que é o grande volume que a gente tem alocado aqui dos planos, não só do FAF e do Família, mas dos outros também, né? Onde a gente tem uma imunização com taxas acima da nossa meta atuarial, né? Garantindo aí essa saúde financeira do plano no médio e longo prazo, né? Oscilações acontecem, né, para esses títulos que estão aí a mercado, mas quando carregados até o vencimento, que é o nosso plano, esses títulos então garantem essa rentabilidade lá na data de liquidação. Então, era mais para passar essa mensagem. Eu não sei se tem aqui alguma pergunta que ficou sem resposta. Se vocês... Vivian, você quer conduzir as respostas aqui? Qualquer coisa eu estou por aqui também. Pode ser. Nós temos aqui uma pergunta do Júlio Sudbrack, né? Vou direcionar para você, tá, Milton? Ele pergunta assim que a rentabilidade, essa rentabilidade baixa em renda fixa pode ser uma questão do ponto de corte em setembro? Pode haver ainda uma recuperação futura na rentabilidade se olharmos para os prazos finais desses investimentos, ou não recupera mais? Na renda fixa, temos mais alocação no pré ou no pós-fixado? Muito boa pergunta, Júlio. Sim, é possível que a gente recupere a rentabilidade ao longo do tempo. A gente teve uma alta a segunda metade de setembro na segunda metade de julho até o final de setembro, que passou até metade de outubro, mas enfim, a gente teve um movimento de alta naquela parte para o FAF, naquela parte que ainda é marcada no mercado, que é aproximadamente 15% da investimento em renda fixa, basicamente em NTNB. Então, portanto, a gente muito possivelmente vai recuperar, até porque a inflação está caindo, o juro deve cair também. Então, esta combinação deve fazer com que a gente recupere a rentabilidade, em especial nesse futuro visível dos próximos meses. E a sua outra pergunta com relação a pré ou pós-fixado, nós estamos essencialmente investidos em pós-fixado, IPCA mais juro. Só para lembrar, na média a gente está com aproximadamente inflação, IPCA, mais 7,5%. Lembrando que a nossa meta atuarial é de 5%. Então, marginalmente, a gente está essencialmente somente investido em pós-fixado e com uma rentabilidade que, se a gente tiver uma redução da taxa de juros e parte da inflação, a gente vai conseguir resultados bastante interessantes já no curto prazo. Obrigada, Milton. Reforçando, né, a Rose acabou de compartilhar o link da nossa pesquisa de satisfação. Então, é uma pesquisa que a gente busca a opinião de todos os participantes. Se vocês puderem gastar aí uns 2 minutinhos, 1 minutinho no máximo para respondê-la, nós agradecemos bastante. Então, não temos mais perguntas aqui, não temos nenhuma consideração. Acho que a gente já pode encerrar, né? Tá ótimo, Vivian. Bom, gostaria novamente de agradecer o tempo de vocês, né? O tempo da nossa equipe que preparou todo esse material, nos colocar novamente à disposição, né? Todo o time da BRF Previdência está à disposição de vocês a qualquer momento para tirar dúvidas, para algum questionamento, né? Tanto eu, Milton, Vivian, né? O time da BRF através da nossa central de atendimento, né? Então, por favor, fiquem à vontade em nos contactar. Pode ser por Teams, pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp do atendimento. Fiquem à vontade, tá bom? Novamente, muito obrigado a todos aí pelo dia e pelo tempo de vocês, tá? Um grande abraço e boa terça-feira a todos. Obrigado. Tchau, pessoal.